Olá, queridos amigos, nossos paroquianos também que aqui nos seguem. Nos reunimos hoje para o nosso terceiro encontro sobre a Bíblia. Estamos no mês da Bíblia e por isso estamos oferecendo para todos vocês esses conteúdos. Tomara que esteja ajudando a cada um de vocês. Antes de nada, espero que todos já tenham adquirido a sua Bíblia. Temos que ter a Bíblia, irmãos. De que adianta saber tudo isso se nós não temos e não fazemos uso da nossa Bíblia? Podem buscar nas nossas páginas também e adquirir uma, se ainda não conseguiram, por favor. E se também colaboram com a nossa causa aqui da paróquia. Mas muito bem, Novo Testamento, a nova aliança que Deus estabelece com a humanidade através do seu Filho Jesus. Nova aliança, que dá início à Igreja. Jesus Cristo veio instaurar o seu reino na terra, o reino do Pai, e através do instrumento do qual ele escolheu é a Igreja. Então vamos ver o nascimento da Igreja. Como se divide então o Novo Testamento? É composto de 27 livros. Começam com os 27 livros, com uns 4 livros primeiros, que são os Evangelhos, é a parte mais importante de toda a Sagrada Escritura. Os Evangelhos, que é a narração da vida de Jesus, nosso Senhor, que foi chamando seus apóstolos para dar início, então, como nós estamos dizendo, à Igreja. Quais são esses 4 primeiros livros do Novo Testamento? Mateus, Marcos, Lucas e João. São os 4 evangelistas. Evangelistas porque escreveram os evangelhos, tá bom? Desses 4 personagens que nos fizeram chegar aos evangelhos, 2 deles eram apóstolos de Jesus nosso Senhor. Mateus, primeiro evangelista, e João, o último, eles eram apóstolos, foram daqueles escolhidos para fazer parte dos 12, tá bom? Então, ademais de apóstolos, eles, ao final, depois da ressurreição de Jesus, eles escreveram os evangelhos, nos deixaram a parte narrativa do que eles vivenciaram. Lucas e Marcos, eles eram, vamos chamar assim, discípulos. Marcos com mais certeza, Lucas, vamos ver depois, ele foi um companheiro do apóstolo Paulo. Vamos falar dele também mais adiante, tá bom? Esses são os evangelistas. Parte mais importante, reforço isso de toda a Sagrada Escritura, porque nos trouxeram a nova aliança que Deus fez através do próprio Deus, o Filho Jesus que se encarnou. O 5º livro do Novo Testamento é o Atos dos Apóstolos, que diz, narra justamente isso, o atuar as obras feitas pelos apóstolos depois que nosso Senhor Jesus Cristo, ele sobe ao céu, ele é elevado. Depois da ascensão do Senhor, começa a vida da igreja através dos apóstolos. Vemos logo lá no início desse livro a vinda do Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, que vem sobre esses apóstolos, vem também sobre Maria Santíssima, que está com eles, e inicia então ali a igreja, o ministério dos apóstolos, que é a igreja. Depois desses 5 livros narrativos, começamos então assim chamadas as obras de Paulo. Paulo escreveu 13 cartas. E eu vou dizer para vocês quais são essas 13 cartas. Espero que vocês consigam memorizar através do seguinte. Eu aprendi, tinha 13 anos, olha, em um dia que me passaram isso, eu nunca esqueci. As 13 cartas de São Paulo. Rococó, galê, ficó, tetê, tititifi. Rococó, galê, ficó, tetê, tititifi. Vamos ver o que significa cada uma dessas coisas, Mas se vocês aprenderem esse rococó, galê, ficó, tetê, tititifi, vão saber quais são as cartas que São Paulo escreveu. Desde já, olha, São Paulo escreveu inicialmente a comunidades que ele foi fundando, das suas missões, e depois também a pessoas concretas. Vamos ver então quais são, vem de Romanos, ele escreveu uma carta aos Romanos. Então, se nós temos o nosso Novo Testamento, a Bíblia com o Novo Testamento em mãos, vamos ver que depois dos Atos dos Apóstolos vai estar a carta que São Paulo escreveu aos Romanos.
Depois tem duas cartas que São Paulo escreveu às comunidades da cidade de Corinto, que é Coríntios 1 e Coríntios 2. Tá? Nós sabemos que houve uma carta anterior ao Coríntios 1, tá bom? Que se perdeu, nós não temos ela, mas São Paulo se refere a essa carta no Coríntios 1, que está na nossa Bíblia. Então, Ro-Co-Co, Gal, Romanos, Coríntios 1, Coríntios 2, Gal é Gálatas, a carta que São Paulo escreve aos Gálatas. Depois dessa carta aos Gálatas, está a carta aos Efésios, a comunidade de Éfeso. Então, aos Efésios, Ro-Co-Co-Galef, né? E vem no Fi depois, Romanos, Coríntios 1, Coríntios 2, Gálatas, Efésios e Fi, é Filipenses. Uma carta muito profunda, tá? Filipenses. São Paulo escreveu para essa carta, que é a comunidade de Filipo, tá? Na Macedônia. Então aí vem a carta aos Filipenses, uma grande comunidade também. Ro-Co-Co-Galefico, né? Esse có é de Colossenses, a comunidade de Colosso. São todas comunidades gregas, podem ver, né? Ou da Ásia Menor. Ro-Co-Co-Galefico TT, porque existe a carta aos Tessalonicenses 1 e Tessalonicenses 2, as comunidades de Tessalônia. Duas cartas que São Paulo escreveu a essas comunidades. Desde já digo que para vocês que a primeira carta que nós temos que São Paulo escreveu não está nessa ordem, não foi para Romanos. A primeira carta foi aos Gálatas e a segunda carta que escreveu foi a Tessalonicenses, tá? Aos Tessalonicenses. Então não está em ordem cronológica, tá? Está em ordem essas cartas de condensação, por assim dizer, né? Romanos é a maior carta, depois Coríntios e assim até a última carta a Filemon. Depois de escrever a Tessalonicenses, começam as cartas escritas por São Paulo a pessoas concretas. Duas cartas direcionadas a Timóteo, uma a Tito, tá? Depois termina com a última carta escrita a Filemon. Ro-Co-Co-Galefico TT Ti Timóteo 1, Timóteo 2, Tito, Filemon. Tá? Filemon é uma carta muito breve, é uma recomendação que São Paulo escreve a esse personagem, Filemon, né, seu amigo, que aceite o seu escravo, que tinha sido ido embora de casa, que já o aceite não como escravo, mas como irmão no Senhor, que eu tenha outra vez consigo. Uma carta brevíssima, muito bonita também. Essas são as cartas que São Paulo escreve às suas comunidades e a esses personagens. Timóteo e Tito, né, não são regiões, repito, são pessoas, são discípulos que Paulo foi formando, né, e foi também convidando ao ministério da evangelização. São bispos da Igreja Católica eles. Muito bem. Depois dessas cartas, das 13 cartas de São Paulo, no Novo Testamento nós encontramos a carta aos Hebreus. Antigamente, essa carta também ela estava incluída dentro das cartas de São Paulo. Mas hoje, graças a toda a evolução crítica literária da Sagrada Escritura, sabemos que não é de São Paulo. É um outro autor que fica desconhecido. E é uma carta ainda também muito bonita, a carta aos Hebreus. É como se fosse uma grande homilia, né, dirigida por alguém, mas a essa comunidade, aos Hebreus. Portanto, a todo o povo ali hebreu, o povo judeu, né? Depois dessas cartas, vamos diferenciar cartas de epístolas, tá? É só para fazer uma separação realmente de São Paulo. Começam as epístolas escritas por quatro apóstolos. Começamos com a epístola ou carta de Tiago, São Tiago, depois as cartas de Pedro, que são 2, 3 cartas do apóstolo João e depois a carta de Judas. São 7, portanto, né? Uma de Tiago, 2 de Pedro, 3 de João e a 7ª de Judas. Judas Tadeu, tá? Não Judas Iscariotes, que havia se enforcado. E terminamos então o Novo Testamento com o último livro, que é o Apocalipse de João, tá? Então nós temos João escrevendo o Evangelho, quarto Evangelho,
3 cartas, 3 epístolas e o Apocalipse. Esses são os livros que compõem o nosso Novo Testamento. São livros escritos todos em grego, pelo menos assim eles chegaram, na língua grega, que era a língua que se falava ali naquele momento em todo o Império Romano. Era a língua de divulgação, vamos chamar assim, né, de estudo, por isso que encontramos em grego. Não todos tinham o grego como língua pessoal, oficial. Os apóstolos eles eram hebreus, portanto, o seu idioma original era o hebreu, né, ou o arameu. Mas eles escreveram ou nos chegou traduzido os seus escritos em grego. Nos vídeos anteriores eu comentei que Deus tinha falado para Abraão que 3 promessas seriam realizadas através dessa fé, dessa missão que começou lá com Abraão. As 3 promessas eram uma descendência numerosa, uma terra que Deus prometia e também uma bênção que seria para todo o mundo e não só para o povo escolhido. Nós fomos vendo essas promessas sendo cumpridas. A numerosa descendência é o povo que saiu, né, de Abraão, estéril, e Sara, estéreis, né, saiu uma numerosa multidão, que é o povo de Israel, o povo santo. Depois a terra prometida é a terra prometida, né, que Moisés realmente conduziu o povo lá do Egito escravo até essa terra e Josué introduziu o povo nessa terra. Mas faltava o cumprimento da promessa, né, da bênção que viria a toda a humanidade. Isso se realiza agora com a pessoa de Jesus, Filho de Deus e nosso Senhor. O Novo Testamento, então, é a conclusão das promessas abraânicas. Né? É uma palavra nova, né? Mas é assim mesmo. Deus, com o seu próprio Filho, cumpre as promessas. E agora fica para nós. Nós somos essa nova descendência, também que vem da promessa, já não é reservada só aos judeus, mas toda a humanidade entra nessa promessa dos filhos, através do nosso batismo. A terra prometida já não está limitada pelas fronteiras ali da Palestina, mas é todo o mundo e mais, né? O reino de Deus se estende, não se limita aqui nessa terra. O reino de Deus chega até os céus. Céu e terra se unem no único povo de Deus. E a terceira promessa, a bênção que vem através de Jesus nosso Senhor, é a bênção não só da filiação divina, mas também de pertencermos todos nós a esse reino que está lá no céu. Em Jesus Cristo, portanto, se conclui as alianças de Deus, a última e eterna aliança, como nós falamos em toda a Santa Missa. E eu então termino aqui esses 3 vídeos, deixando para vocês o convite, queridos irmãos. Vamos entrar na história da salvação, vamos conhecer a nossa história da salvação. Vamos celebrar nesse mês São Jerônimo, quem disse, quem desconhece a palavra aqui revelada, vai desconhecer também a palavra encarnada, que é Jesus nosso Senhor. Por isso vamos fazer um esforço nesse mês, vamos estudar, vamos adquirir a palavra de Deus. Adquirir, não digo comprando-a, adquirir o conhecimento, vamos mandar aqui para dentro, né, das nossas faculdades intelectuais, porque conhecendo a palavra, vamos chegar a conhecer também a pessoa de nosso Salvador. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Deixo para vocês a bênção de Deus Todo-Poderoso, pela intercessão de Nossa Senhora de Guadalupe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.